nós estamos de volta com o programa Manhã da Piedade, viu só como foi rapidinho? E hoje, gente, um dos assuntos que nós vamos tratar aqui no programa é sobre o diabetes. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, 13 milhões de pessoas têm a doença no país, viu? E esse número corresponde a quase 7% da população brasileira. E você que está nos acompanhando, você sabe como se prevenir? E quais os cuidados, você que já tem diabetes? Bom, para esclarecer essas dúvidas, para conversar conosco sobre este assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio a nutróloga Gisele Werneck. Bom dia, Gisele. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Bom dia a todos. Bom, um assunto que desperta muitas dúvidas, né? Afinal de contas, o que é o diabetes? O que é essa doença, Gisele? Então, a gente tem dois tipos, mas ambas se baseiam no princípio da indisponibilidade de insulina, que é um hormônio que a gente tem. O que a insulina faz? A insulina ela pega a energia em forma de glicose que a gente come, que está no nosso sangue, coloca para dentro da célula para poder o organismo utilizar de fato essa energia. Então, o papel da insulina é fundamental. Se por exemplo, na diabetes do tipo 1, não tem insulina, geneticamente a pessoa já não produz a quantidade adequada de insulina. A energia não entra. Uhum. Se a energia não entra, o organismo não é capaz de processar essa energia. Uhum. E quais são os principais sintomas que as pessoas no dia a dia já devem ficar atentas aí a casos de diabetes, Gisele? A diabetes do tipo 1, ela dá mais sintoma, do tipo 2 dá menos sintoma, tá? Então, vamos falar das duas. A do tipo 1 é um excesso de urina, às vezes até observa que no xixi começa a dar formiga, que era a forma antiga de diagnóstico de diabetes, né? Emagrecimento importante, isso ocorre nas duas, e uma fadiga, uma falta de vontade de fazer as coisas. Uhum. Então, os sintomas do tipo 1 com o tipo 2 são um pouco diferentes, né? O do tipo 1 é mais sintomático. O tipo 2, tipo 1 é mais aguda, assim, ela acontece de uma vez, assim. Acaba a insulina e não tem mais como trabalhar, como processar essa energia. A do tipo 2, ela é mais lenta. Então, muitas vezes, quando vão aparecer os sintomas, já é muito tardio, sabe? As pessoas ficam esperando, às vezes, ter um problema para poder procurar um profissional de saúde e se tratar. Quando a gênese dessa doença, da diabetes do tipo 2, ela já acontece, assim, muito antes de começar a dar sintoma. Por isso, os sintomas são menos importantes para esse tipo de quadro. Uhum. E detectando nesse caso, a pessoa vai saber com visita frequente ao médico, né? Exames de rotina, né? E observando também a sua capacidade de fazer as coisas, como ela acorda, como ela tem vontade de fazer as coisas, como ela fica depois que ela come. É importante a pessoa ter um status de saúde, né? Fatores hereditários também são importantes nestes casos ou não? São muito importantes. A diabetes do tipo 1, ela é genética, né? Assim, ela é de nascença. A do tipo 2, ela tem um potencial genético, ou seja, se meu pai tem, a chance de eu ter, ela aumenta. Uhum. Mas os fatores ambientais, o que eu estou comendo, exercício físico, tudo isso é o que starta o processo que, por exemplo, eu peguei do meu pai, né? Meu pai tem, mas eu vou apresentar ou não dependendo do que eu faço. Agora temos também a diabetes gestacional, né? Diabetes gestacional aparece muito com o diabetes do tipo 2, só que ocorre na gestação. Durante a gestação, tem um aumento da demanda energética. Então, o organismo ele tenta oferecer mais insulina para isso. E, às vezes, esse processo se desorganiza e aparece a diabetes gestacional. Uhum. Então, como na diabetes do tipo 2, a melhor forma de prevenção é o estilo de vida, né? Então, fazer exercício físico, ter uma alimentação adequada, com carboidratos que não sejam refinados. Agora, a mulher, por exemplo, que tenha na família algum caso de diabetes, ela vai ter mais chances de desenvolver diabetes gestacional ou, nesse caso, não tem nada a ver? Tem alguns estudos que mostram que pode haver essa hereditariedade, mas o que a gente observa é que faz muita diferença o comportamento da gestante durante a gestação. Diagnosticado o diabetes gestacional, como que deve ser o trato, os cuidados com o bebê? O risco do bebê é nascer maior e prematuro, né? Então, aumentam os riscos para o bebê.
Uma vez que ela percebe que ela tem a diabetes gestacional, ela deve procurar o ginecologista dela para poder avaliar a introdução de medicamentos e sempre começar com a dieta, né? Que é uma dieta que diminui a quantidade de açúcar refinado, de massa, de pães. Isso é o fundamental. Agora, diagnosticando diabetes, as formas de tratamentos, tanto gestacional, tipo 1, tipo 2, são diferentes, Gisele? São sim. Do tipo 1, normalmente é insulina, porque o paciente ele não tem como produzir essa insulina. Do tipo 2, mudança no estilo de vida. O inicial é o que é o mais difícil. Alimentação, exercício físico. Alimentação, exercício físico e avaliar mesmo a introdução de um medicamento que tem que ser com o médico mesmo, tá? A gestacional é bem parecida com a tipo 2 também nesse tratamento, tá? Começa sempre com mudanças no estilo de vida e aí, normalmente, se não consegue ou se já está muito grave, começa com medicamento. Uhum. Agora, o medicamento é aquela velha história, né? Nada de tomar, porque o vizinho já está tomando medicamento que é bom, que foi bom para a pessoa, sempre com orientação médica, né, Gisele? Sempre com orientação médica. Até na decisão técnica, muitas vezes o paciente tem demanda de começar 1 ou 2 medicamentos, então, assim, o do vizinho com certeza não é o melhor. Essa decisão sempre é aquele de acordo com o organismo da pessoa, né? É uma decisão bem individualizada. Bom, alimentação. Vamos falar de alimentação. O que é essencial em termos de alimentação para prevenir diabetes? Então, cortar açúcar, né? O açúcar, ele é uma especiaria, né? Então, o que significa isso? Ele é para usar em pequenas quantidades, em momentos ocasionais, né? Eu vejo muito na nossa população uma cultura do café melado, sabe? Café que muito doce, você não né? sabe se é café ou se é açúcar. Nem sente o gosto do café, né? Nem sente, né? Além de farinhas refinadas, por exemplo, farinha de trigo refinada. Porque pãozinho, ele está na nossa mesa, né? E isso estimula muito o pâncreas a produzir insulina, porque a gente entra com a energia toda de uma vez, a energia está branquinha, ele já está quebradinha, né? E aí entra toda de uma vez, só que o corpo não usa essa energia de uma vez. Aí o pâncreas tem que se virar para lá, acaba machucando ele. Cortar açúcar, então, é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Frutas, verduras, como que deve ser essa ingestão? Suco de fruta não é recomendado. Limão e maracujá não tem tanto problema, que é mais diluído, mas aqueles sucos assim, igual o suco de manga, que você vê que é bem grossinho, bem concentrado, sabe? né? E bem doce, né? Um erro que eu vejo muito frequente atualmente é o tal do suco de uva integral. Ele pode ser bom para a saúde em algumas coisas, mas ele tem muito açúcar. Para diabetes ele é ruim, tá? Então, eu também já ouvi muito falar sobre isso. O suco de uva integral faz muito bem, não vai ter problema. Então, o diabético tem que ficar atento com esse tipo de suco, muito atento. É muito doce. E suco só natural, né? De preferência, é claro. De preferência natural. E frutas, em geral, as frutas não representam problema, tá? Quando elas são consumidas assim na íntegra, né? Algumas frutas têm mais açúcar que as outras e devem ser evitadas, assim. A banana é muito mais comum, né, no nosso ambiente aqui. Agora, o caqui e a manga, eles também têm muito açúcar. Então, e entra de uma vez esse açúcar promovendo aquela lesão da diabetes, né, no pâncreas. Então, deve evitar. Exato. Né? Melancia é um caso também? A melancia, apesar dela ter muito açúcar, ela tem muito açúcar diluído em muita água. Então, o que a gente chama de carga glicêmica acaba caindo na melancia, bem como no melão, tá? Então, em quantidades moderadas, não é um problema grave. E no grupo das verduras e leguminosas, tem algum que deve ser evitado? Não, verduras não. Assim, vegetais em geral, os tubérculos, ou seja, aqueles que estão embaixo da terra, eles têm mais carboidrato que os de cima da terra. Batata doce, mandioca. Batata. Então, eles têm que usar com moderação, tá? Mas também é uma boa opção, bem como arroz integral, né? Para uso do carboidrato. Agora, os vegetais de cima da terra, eles não costumam ter restrição. Bom, nós falamos então de prevenção. E quem já tem o diabetes, segue também essa mesma linha ou tem alguma fruta que você deve cortar ali do seu dia a dia, algum alimento que já tem diabetes e fala, olha, esse nem pensar na minha mesa? Pois é assim, é muito doce? Não. Não. Falou que tem muito açúcar, tanto para prevenir quanto quem já tem o problema. Exato. Tem que cortar.
porque a questão é uma resistência à função da glicose mesmo, sabe? Então, não adianta, não tem um prazo assim que eu diagnostiquei e tudo mudou. A doença já estava evoluindo. Então, a prevenção, ela é muito parecida com o tratamento, que no tratamento ainda vai avaliar a medicação. Agora, quem tem diabetes, tem tendência maior a desenvolver algum tipo de doença crônica, Gisele? Quase todas. Quase todas. A gente passa aí do sistema nervoso central para demência, né? Então, Alzheimer, doenças neurodegenerativas em geral. Aí a gente descendo, aí a gente tem problemas com os olhos, né? Lesões vasculares que a pessoa termina ficando cega. Aumento da incidência de câncer, câncer de mama, câncer de cólon, tá? E aumento de incidência de problemas como cardiovasculares, derrame, infarto. Então, é realmente muito grave. Além da lesão renal, né, que é muito comum no paciente diabético. O paciente diabético, se ele não consegue controlar bem a glicemia, ele evolui rapidamente com uma disfunção renal que termina fechando ele na diálise, né? Ou seja, é muito sério, quem já tem deve sempre procurar um especialista e ficar com os exames em dia, né, Gisele? Com os exames em dia. Aquele check-up anual, ele é bem lindo nessa hora. Muito importante, né? Bom, gente, a Gisele, ela continua conosco no próximo bloco. Nós vamos continuar conversando sobre diabetes, que é muito sério, né? E agora eu quero falar para você de um produto muito especial, que é o café. Tá na hora de tomar um cafezinho no metade da nossa manhã, né? E eu quero falar sobre o café Riachuelo. Você, como eu, gosta de um cafezinho quentinho, aquele cheirinho de café é uma delícia, né? Então você tem que conhecer o café Riachuelo. Bom, o café Riachuelo, você já sabe, né? É o puro café com grãos especiais e também selecionados, viu, gente? Do sul de Minas e do Cerrado Mineiro. E o café é 100% arábica, torrado e moído artesanalmente. Então, você, minha amiga dona de casa, você, meu amigo, da próxima vez que for fazer compras, leve o café Riachuelo, leve para sua casa também o verdadeiro gostinho da roça. Aí você me pergunta, é um produto novo, Síria? Não, gente, desde 1962, tem muita tradição aí, né? Há 56 anos fazendo o café dos mineiros. E você vai encontrar o café Riachuelo moído na hora, no finalzinho da Avenida Paraná, fica ali na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, na antiga Praça 1º de Maio, bem no centro, ali perto do Mercado Central. E você, quer saber mais sobre o café Riachuelo? Então ligue agora, o telefone está aparecendo na sua tela, é o 3212-7993, 3212-7993. Café Riachuelo, você já sabe, né? É o ponto alto em café. Bom, e agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais bate-papo com a nutróloga Gisele Werneck, daqui a pouquinho.